sugestão, para quem duvida. Só você é importante, o individualismo, o modo mesquinho de viver, só pensando em si, atropelando os outros. Ligado ao consumismo também, né? E principalmente está ligado principalmente ao egoísmo, né? As pessoas hoje em dia não precisam nem ter olho para enxergar que elas são muito egoístas, muito egocêntricas, né? Ou seja, tudo que elas fazem é em torno delas mesmas, ou seja, só pensam em si. Qual é o sonho de uma pessoa no mundo atual, né? Ter um carro esportivo, ser popular, como é que diz? Ter a fama, né? Ou ter um corpo bonito. É isso que é passado para elas, pela mídia e até pela educação formal. Mas a gente queria propor essa discussão, até que ponto isso é interessante, né? Até que ponto você está realmente fazendo um bem para si mesmo. Hoje a gente vê muito isso. Até, às vezes, assim, adolescentes já, né? O que eu quero, né? Quero começar a ter logo 18 anos para ter meu carro. Né? Então, assim, os planejamentos é o que eu vou ter. E aí depois, eles já pensam isso, já cultivam isso desde pequenos. E é o que eu vou ter. Não assim, poderia melhorar o ambiente onde eu vivo, poderia melhorar o ambiente escolar, né? Não, as perspectivas é sim o que eu vou ter. Então, a satisfação pessoal é muito mais do que eu vou possuir em termos de material, né? Em termos de produto, que é o que vai me refletir a minha felicidade ou o que eu sou. Se eu tenho, eu sou bom, se eu tenho, eu estou feliz. Se não, tá tudo errado. Então, assim, e até mesmo o que eu vou ter que fazer, como que eu vou agir para conseguir isso? Será que eu tenho que trapacear um amigo? Será que eu tenho que trapacear um colega para conseguir conquistar esses bens materiais, né? Então, até que ponto isso realmente é saudável, né? Pra gente conseguir essas coisas materiais, só pensando em si. Então, tem a pergunta que a gente põe para refletir, né? Do ponto de vista mais abrangente, não tem como ter uma sociedade saudável desse modo. Acho que não tem como evoluir assim enquanto ser humano. A gente vai sempre pensar em si, vai sempre guerrear, vai sempre brigar, vai sempre ter conflito. E não vejo como ir muito pra frente assim. Eu acho que a gente sempre vai precisar do outro, né? Tudo que a gente faz, se você for pensar bem, você faz pro outro. Se a gente ninguém faz só por si, todo mundo trabalha com todo mundo. Mas se você faz pensando em si, você tem uma vida, você fica com medo, porque tudo depende dos outros também, né? Fica uma sociedade mais violenta, mais hostil, cada um pensando em si, acho muito difícil progredir dessa maneira. A vida é coletiva, né? Se você viver sozinho, você não existe praticamente, porque você precisa do outro para olhar para você até. Então, se você vive sozinho, não tem sentido, né? Não tem sentido nenhum você viver. Então, a vida ela é coletiva, ela tem que ser coletiva. No âmbito maior, no pensamento mais político dessa situação, o acúmulo de riquezas, por exemplo, o acúmulo de poder em uma pessoa só, significa que milhares ou milhões estão sem esse poder, sem essa riqueza, sem o mínimo disso, né? Então, na verdade, você está acumulando para si, está vivendo, achando que está vivendo bem, mas você está criando, na verdade, milhares ou milhões de pessoas na pobreza, na miséria, na violência, né? Na falta de educação, e aí leva tudo aquilo que a gente tem falado. Depois você vai ser assaltado e não vai entender por quê. Eu acho que uma coisa é fundamental, que é combater o capitalismo. E combater aquilo que é inerente ao capitalismo. Aí está posto, por exemplo, o individualismo nesse sentido, né? Então, acho fundamental no combate a esse tipo de postura, justamente, né? Tanto na denúncia dos males que o capitalismo gera,
quanto no combate a esse tipo de comportamento que é inerente não ao ser humano, mas ao próprio capitalismo. Né? O indivíduo que é educado dentro de uma cultura individualista, de uma cultura competitiva, de uma cultura meritocrática, né? em que ele aprende o tempo todo que deve ser melhor que os outros, deve estar acima dos outros e passar por cima dos outros, tudo isso é próprio do capitalismo e, portanto, eu acho que a gente deve sim atacar, denunciar e justamente combater exatamente essas coisas. Então, acho que, independente de discutir aqui uma postura ideológica una para todos nós, mas acho que o fundamental que deve estar em todos é esse combate ao capitalismo. E geralmente o pessoal tem esse argumento, né, que isso é da natureza humana, que é biológico, cada um só pensar em si e o resto que se dane, cada um que se vire, mas eu acho que isso aí tem muito mais um fator ambiental do que biológico no meio. Eu acho que isso é enraizado no capitalismo, como o Lucas falou, e a gente vai reproduzindo isso. Se eu não pensar em mim, quem vai pensar? Se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar de mim, né? Essa é uma pergunta extremamente perigosa, né? Porque com certeza não vai ser você. E a pessoa não percebe isso. Ela não percebe que ela precisa do outro para ela poder viver melhor, né? Então, quem vai cuidar de você é sim o outro, na minha opinião, pelo menos. Porque fazendo o bem para o outro, você vai ter o bem de volta, na minha opinião. Como assim? Se você tiver um ambiente amigável, isso vai fazer bem para você. Sendo egoísta, sendo individualista, você não vai conseguir ter esse tipo de ambiente. Você vai pensar só em si e nos seus objetivos e esquecer das outras pessoas. E, consequentemente, elas também vão fazer isso. E, consequentemente, todo mundo vai viver infeliz. Porque você vai deixar de ter amigos, vai deixar de ter uma condição de vida mais saudável, vai deixar de ter muita coisa que é o principal, na verdade. E a gente está invertendo um pouco a ordem do que é principal do que não é. Se todo mundo só pensa em si e trata o outro como um adversário, tem que competir, é lógico que essa mentalidade vai se espalhando. Mas não precisa ser assim exatamente, não é inerente ao ser humano. Podemos continuar pensando que ganhar dinheiro é o que mais importa, assistindo às guerras, às crises econômicas e injustiças pelo mundo, enquanto nos distraímos com o lixo fútil da televisão. Ou podemos focar nossa energia na direção de uma mudança real pelo bem-estar da sociedade. É isso que queremos. Vamos todos fazer a diferença. Depende de você.